Sport empata em 2-2 com o Fluminense na Ilha do Retiro e já busca se preparar para o próximo confronto diante do Cruzeiro, jogo fora de casa. O jogo contra o Fluminense que contou com boas reclamações por parte da gestão de futebol, da diretoria do esporte quanto à arbitragem. Os principais destaques agora com o nosso repórter Vinícius Calado. Bom dia para você, um abraço, Vinícius. Valeu, um abraço a vocês, um abraço a todos que estão conosco nesta quinta-feira. E não foi dessa vez que o Sport conseguiu se reabilitar na Série A do Campeonato Brasileiro. Ontem, jogando na Ilha contra o Fluminense pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, diante de 14.172 torcedores, que geraram uma renda de R$ 407.770, o Sport ficou na igualdade com a equipe do Fluminense. O Leão, 2-2 no placar, conquistou duas vezes a igualdade. Saiu em desvantagem com Lúcio Acosta abrindo o placar na segunda etapa, logo no início. O Sport empatou com um golaço do Lucas Lima, depois de uma grande assistência do Johan, depois de um lance muito polêmico, com uma checagem bastante demorada do VAR. Pênalti para o Fluminense, John Kennedy foi para a cobrança, converteu, quase Gabriel Vasconcelos fazia a defesa e o Sport, no último lance da partida, empatou com Luan Cândido e teve a atuação do VAR, demorou, mas no final foi confirmado com a posição legal do lateral esquerdo do Sport. Igualdade, o Sport conquista mais um ponto. O Leão agora continua na última colocação, mas com 15 pontos conquistados. No jogo de ontem, o técnico Daniel Paulista modificou bastante a equipe por questão disciplinar, por opção técnica. O Sport entrou em campo com Gabriel Vasconcelos, Matheus Alexandre, Rafael Thierry, Ramon e Luan Cândido, Rivera, Zé Lucas, que voltou de suspensão, depois Zé Lucas saiu para a entrada de Lucas Lima, essa foi uma grande surpresa, Lucas Lima no banco de reservas, e Johan, que foi uma das grandes novidades, iniciou como titular, depois saiu para a entrada de Léo Pereira, Mateuzinho, que deu lugar para Atêncio, Barleta, que foi outra novidade no time titular, saiu para a entrada de Romarinho, Ramires, substituto do suspenso Derek, jogou, foi muito mal, pouquíssimo participativo, deu lugar a Pablo. Já no time do Fluminense, do técnico Luiz Zubeldia, a equipe carioca começou com Fábio, Guga, depois Samuel Xavier, Ignácio, Freitas, René, Martinelli, Hércules, depois Otávio, Lúcio Acosta, depois Lima, Canóbio, que saiu para a entrada de Soteldo, Germán Cano, que deixou o campo para a entrada de John Kennedy, e Kevin Serna. Esse foi o time do Fluminense. Com esse empate, como falamos, o Sport permanece na última colocação, na lanterna, bem distante de sair do Z4, mas voltou a pontuar. O Leão vai agora para uma sequência de 2 jogos fora de casa. O primeiro já neste domingo contra o Cruzeiro, que briga pelo título brasileiro. O Cruzeiro entra em campo hoje à noite contra o Flamengo, o jogo ali pela primeira colocação, mas no domingo, fora de casa, o Leão encara o Cruzeiro às 8h30 da noite. Ainda em Belo Horizonte, 3 dias depois, na quarta-feira, dia 8 de outubro, às 19 horas, às 7 da noite, encara o Atlético, jogo atrasado ainda do primeiro turno, o Sport colocando em dia um dos 2 jogos que tem atrasado na Série A do Campeonato Brasileiro. Para esse duelo contra a equipe do Cruzeiro, Derek volta de suspensão, mas o Sport perde Matheus Alexandre. Fica a expectativa se Aderlan, que ficou de fora do jogo de ontem contra o Fluminense por conta de um incômodo muscular, se ele volta, se recupera, recuperando-se, ele será o substituto de Matheus Alexandre. O Sport tendo algumas dúvidas, tendo essa ausência de Matheus Alexandre, retorno de Derek e buscando num jogo complicadíssimo e muito difícil contra o Cruzeiro fora de casa, uma vitória para seguir sonhando com essa permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. O Sport venceu o Corinthians, perdeu fora para o Fortaleza, empatou com o Fluminense, vai agora para Cruzeiro, Atlético Mineiro, uma sequência contra os 2 grandes de Minas Gerais. O Sport sonhando, é complicada a situação, é difícil, é improvável a permanência, mas o discurso até na saída de campo é uníssono, é de uma permanência da busca por cada ponto, a cada rodada até o final, enquanto tiver possibilidade matemática. É o discurso, ou foi o discurso de Lucas Lima, de Pablo, de muitos atletas. É o Sport ainda querendo se livrar desse rebaixamento. Já já a gente retorna para a participação do nosso convidado, o técnico Daniel Paulista. E aí, Diego, a gente pode, você até comentou, né? Chegou a comentar que o Sport não fez um jogo desonesto.
Mas eu acho que o primeiro tempo acabou sendo um pouco abaixo da expectativa. Não sei se faltou um pouco mais de ousadia, até para quem sabe o Daniel Paulista jogar com o Lucas Lima e com o Johan. Não sei se faltou um pouco mais de personalidade para conduzir a partida. O que você achou em um conjunto realmente do que foi esse desempenho do Sport diante do Fluminense, Diego? Bom dia para você, Thaís. Bom dia, Sport Diego. Ontem até foi guerreiro, né? Vamos ser sinceros. Mas também eu coloco um ponto a respeito da intervenção da arbitragem no jogo. Porque o pênalti marcado em cima do Ignacio, para mim, no lance anterior, o zagueiro do Fluminense faz uma falta no Pablo. Então, o Sport poderia ter tido até alcançado uma vitória. Claro, com o devido merecimento, bom, jogou da mesma forma contra o Corinthians. Até poderia ter tido um jogo mais interessante, mas isso não foi suficiente. O empate comemorado mostra a situação do torcedor, né? Qualquer coisa que não seja derrota já é motivo de se comemorar bastante. Mas, como foi dito pelo Vinícius Calado, não é o suficiente pela fuga para poder conseguir escapar do rebaixamento que está cada vez mais certo. Poucas coisas vão ser o suficiente para o Sport conseguir escapar desse rebaixamento e até do que vai culminando essa lanterna da competição. Até foi uma observação que eu fiz a respeito do desempenho do Sport, que começou bem e terminou mal. Aquela velha pressão, né, tentando sufocar o adversário, colocando ele no seu campo, o Sport fez até um certo tempo. Só que a pressão não era convertida em chance de gol. Tanto que o Sport, no primeiro tempo, só chutou apenas uma vez a meta do Fábio, que foi o chute do Christian Barleta. O Fluminense logo se entendeu, conseguiu estudar bem o Sport e marcando a equipe muito bem nas jogadas mais previsíveis. O Johan sempre pela esquerda era marcado e o Mateuzinho pela direita, recebendo jogadas em velocidade, também era marcado. Foi um jogador caçado em campo. E o Fluminense, apesar de não ter sido uma equipe extremamente ofensiva, mas quando chegou bem perigoso. Bola na trave do Canóbio, tentativa também do Germancano, do Lúcio Acosta também, que é um bom meia, um jogador argentino. Tanto que quando o Sport volta para o segundo tempo, o Daniel não faz uma mexida. E o Fluminense começou melhor o segundo tempo, tanto que marcou o primeiro gol com o Lúcio Acosta. A partir do momento que o Sport toma o gol, o Daniel começa a mexer. Colocando o Pablo na vaga do Colo Ramírez, que mais uma vez deixou muito a desejar em sua participação, e o Lucas Lima entra. Quando o Lucas Lima entra, o Sport ganha um pouco mais de suporte no meio de campo, porque ele passa a jogar com o Johan, que por sinal o Johan entrou de frente e entrou mais uma vez bem. A consequência foi o gol de empate, porque o Luan Cândido começa a jogada, toca pro Johan, que manda de primeira pro Lucas Lima marcar o gol de empate, até que aconteceu o lance do pênalti. Quando o Luan Cândido acaba, ao meu ver, na hora da passada, ele pega no Ignacio. Agora, não entendi que foi para derrubar. Lance anterior, para mim, o Ignacio, zagueiro do Fluminense, comete falta no Pablo. E o VAR não interpretou dessa forma e o John Kennedy marcou o segundo gol. E já dava a entender, Thaís, que o Sport ia sofrer mais uma derrota por conta da intervenção do VAR. Ao meu ver, teve sim com relação à marcação do pênalti. Mas o Sport não merecia perder. Mesmo com aquele futebol ainda um pouco moroso, aquele futebol muito previsível, mas acabou sendo premiado com um gol marcado pelo Luan Cândido no último lance. 2-2, tudo bem. Se não tivesse sido marcado aquele pênalti pro Fluminense, talvez o Sport estivesse comemorando uma vitória, né? Seria a terceira vitória no campeonato, o time chegando aos 17 pontos. Mas ainda assim é insuficiente. O Sport não consegue manter uma constância de bons jogos. Fez um jogo muito bom contra o Corinthians, venceu. Foi para enfrentar o Fortaleza, um concorrente direto, perdeu. E vem para cá para pegar o Fluminense, o empate comemorado como se fosse vitória. Como se fosse uma briga para conseguir uma vaga numa competição internacional. Só mostra a situação que se encontra o clube, porque o torcedor está cansado. Chega de perder, então aquela coisa. Qualquer ponto, qualquer resultado que não seja derrota é muito bem-vindo, até porque o Sport não quer fazer a pior campanha da história dos pontos corridos. E falando, Diego, em pior campanha, é importante lembrar, o Sport continua beirando a lanterna da competição, em 20º colocado, com 15 pontos. Com esse um pontinho, esse empate, chegou a 15 pontos no Brasileirão da Série A. Agora encara o Cruzeiro fora de casa e na próxima quarta-feira encara o Atlético Mineiro, os 2 jogos fora de casa. Uma sequência bem complicada para o Leão da Ilha do Retiro, que tenta se reabilitar
ou pelo menos fazer algo de novo nessa temporada, que 2025 realmente pode até ficar um pouco esquecido. Mas é preciso lembrar também os erros que foram cometidos para nas próximas oportunidades que de fato faça temporadas melhores, para não ficar com esse ar consecutivamente de derrota a todo momento. Voltamos para ouvir o técnico do Sport, Daniel Paulista, comandante rubro-negro, fala do empate, do resultado do Sport ontem na ilha contra o Fluminense. Nós fizemos um bom jogo contra o Corinthians, oscilamos negativamente contra o Fortaleza e hoje respondemos mais uma vez. Respondendo, fazendo um jogo muito competitivo, claro, apresentando erros ofensivos e defensivos, mas também o próprio Fluminense também apresentou. E é uma equipe extremamente avançada em estágio de entrosamento, de competição. Nós estamos falando do Fluminense que há 3, 4 meses estava entre os 4 melhores equipes do Mundial de Clubes, elogiada no Brasil e mundialmente por todos. E o Sport hoje encarou o Fluminense num jogo ok, né? Apresentou defeitos, situações também, mas apresentou também muitas virtudes dentro do jogo, porque para competir e fazer 2 gols, buscar o resultado, uma equipe que está no momento que nós estamos, que poderia, quando sofreu o primeiro gol, se abater, não se abateu, foi para cima, depois sofre o segundo, poderia sentir, mas é uma equipe valente, que tem mostrado valentia, tem mostrado coragem, porque não desiste e acho que essa é a nossa grande bandeira atual.